Oi, gente, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre relações ecológicas. Os seres vivos não vivem de forma isolada nos ecossistemas, mantendo sempre relações com outros seres vivos e com o ambiente onde vivem. Nesse vídeo, a gente vai estudar as relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, que é o que nós chamamos de relações intraespecíficas, e entre indivíduos de espécies diferentes, que é o que nós chamamos de relações interespecíficas. As relações também podem ser harmônicas, que é quando não há prejuízo para nenhum dos envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um se prejudica. A primeira relação intraespecífica harmônica que a gente vai estudar são as colônias. As colônias são grupos de indivíduos da mesma espécie que interagem de forma mutuamente vantajosa, com divisão de trabalho entre seus componentes, os quais são fisicamente unidos. Um exemplo de colônia é a caravela portuguesa. Sua colônia é constituída por vários indivíduos. Um deles é o flutuador, que tem uma bolsa cheia de gás, cuja função é manter a colônia flutuando na água. Outros indivíduos têm boca e cavidade digestória, sendo responsáveis pela alimentação da colônia. Outros são alongados e ricos em células urticantes, que atuam na captura de presas e na proteção da colônia. E há, ainda, os gonozoides, responsáveis pela reprodução. Assim, nessa caravela, os indivíduos da colônia apresentam divisão de funções, que, em conjunto, se comportam como um único organismo. Há ainda as sociedades, que são grupos de organismos de mesma espécie, em que os indivíduos são independentes, mas apresentam cooperação, comunicação e divisão de trabalho. Um exemplo é a Sociedade das Abelhas. Uma colmeia da abelha Apis mellifera pode reunir entre 50 e 100 mil indivíduos, incapazes de sobreviver fora desse grupo social. Nessa espécie, observam-se 3 castas sociais: rainha, zangão e operária. A rainha é uma fêmea fértil, cuja função é procriar e originar todos os indivíduos da colmeia. Zangões são machos que não possuem ferrão nem estruturas de trabalho, tendo como única função fecundar a rainha. Operárias são fêmeas estéreis que exercem diversas funções, como produzir os favos de cera e mel, limpar e proteger a colmeia, recolher néctar e pólen das flores e assim por diante. Além das abelhas, formigas, cupins e nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Entre as relações intraespecíficas desarmônicas, existe a competição intraespecífica, que é a disputa entre indivíduos, nesse caso então da mesma espécie, por um ou mais recursos do ambiente, como água, alimento, luz, locais para construir ninhos, parceiros para a reprodução e assim por diante. 2 machos, por exemplo, podem disputar a mesma fêmea. Existe ainda o canibalismo, que é quando algumas espécies de animais podem se alimentar de indivíduos da mesma espécie. Algumas espécies de formigas costumam comer as mais jovens que são doentes. O louva-a-Deus fêmea, logo após a cópula, se alimenta do macho para garantir nutrientes e gerar descendentes saudáveis. Esse hábito também ocorre em certas espécies de aranhas. Agora, a gente vai começar a trabalhar com as relações interespecíficas, que é quando indivíduos de diferentes espécies têm alguma relação. Entre as harmônicas, existe a protocooperação, que é quando as espécies associadas trocam benefícios, mas também podem viver sozinhas.
por isso a gente diz que esta é uma relação facultativa. Um exemplo é a relação entre grandes mamíferos, como capivaras, búfalos e rinocerontes, com as aves que comem seus carrapatos. Há vantagens tanto para o mamífero, que se livra dos parasitas, quanto para o pássaro, que obtém seu alimento. No mutualismo, as espécies associadas também trocam benefícios, mas essa é uma relação permanente e indispensável à sobrevivência dos envolvidos. Um exemplo são os líquens, formados pela associação de certas espécies de algas e certos fungos. A alga produz matéria orgânica através da fotossíntese, utilizada também pelo fungo. Este, por sua vez, absorve água e nutrientes do ambiente, que as algas também aproveitam. As algas e os fungos que constituem os líquens sobrevivem em locais onde nenhuma das duas espécies poderia sobreviver de forma isolada. Já o comensalismo é a relação em que uma das espécies é beneficiada, enquanto a outra não tem nem prejuízos nem benefícios. Um exemplo disso é a relação entre abutres e animais carnívoros. Os abutres acompanham os carnívoros à distância, servindo-se dos restos da caça abandonados por eles. No inquilinismo, uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Um exemplo são plantas como orquídeas, bromélias, samambaias, que vivem sobre outras plantas maiores, que lhes servem de suporte, de moradia. Nesses casos, as espécies inquilinas são chamadas de epífitas. Entre as relações interespecíficas desarmônicas, existe a competição interespecífica, que é a disputa entre indivíduos de diferentes espécies por algum recurso. Por exemplo, plantas cujas raízes estão na mesma profundidade do solo podem competir por água ou por minerais. Plantas com alturas próximas podem competir por luminosidade. A herbivoria é uma relação entre plantas e animais herbívoros que delas se alimentam. Exemplos disso são mamíferos que se alimentam de capim ou de brotos e larvas de insetos que comem folhas. A predação acontece quando uma espécie animal predadora mata e come indivíduos de outra espécie animal, que são então as suas presas. Um exemplo seria uma onça atacando, matando e comendo uma zebra. Do ponto de vista individual, as espécies predadoras beneficiam-se, enquanto as presas são prejudicadas. Do ponto de vista ecológico, a predação regula a densidade, ou seja, o tamanho das populações. A importância ecológica da predação já foi descrita em inúmeros trabalhos científicos. No parasitismo, uma espécie parasita associa-se a outra, que é a espécie hospedeira, causando-lhe prejuízos por se alimentar às suas custas. Organismos parasitas podem viver na superfície externa do hospedeiro, como piolhos e carrapatos, sendo chamados de ectoparasitas, ou podem viver no interior do corpo do hospedeiro, como lombrigas e solitárias, sendo chamadas de endoparasitas. Além de animais parasitas, também há plantas que parasitam outras plantas. Um exemplo é o cipó-chumbo, que tem raízes sugadoras, capazes de penetrar na planta hospedeira, de onde extrai sua seiva. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!